Vamos lá, pessoal. Nessa aula a gente vai ver aí, né, aquela ideia, dando continuidade, né, de graus e radianos, né, o que é isso, né, como é que a gente relaciona essas duas formas da gente medir arcos de uma circunferência. Beleza? Então vamos lá. Na nossa primeira imagem aí nós temos o que? Nós temos uma circunferência e nós temos o diâmetro dessa circunferência. Lembrando, né, pessoal, o que é diâmetro? Diâmetro é essa linha amarela aqui, tá? Ó. Essa linha amarela a gente chama de diâmetro. Daqui da nossa circunferência até o centro nós chamamos de raio. Então, raio aqui, raio aqui. Nós podemos até escrever a seguinte informação, que o diâmetro ele é igual ao quê? Raio, ou seja, ó, essa medida R, mais essa medida R, ou seja, o diâmetro é igual a 2R, né? A 2 vezes o raio. Beleza? E aqui, pessoal, a gente vai começar fazendo uma pergunta, tá? O que é isso aqui, ó? O que é esse númerozinho que a gente chama de π? E a gente sabe que ele vale 3,14, né? Que número é esse? Como é que a gente acha esse número? Pessoal, esse número ele é obtido nesses objetos redondos, tá? Então aqui na circunferência, ó, se eu pegar a medida, tá vendo a circunferência, essa linha branca? Imagine que eu coloque um barbante aqui, ó, em cima dessa linha, e eu venho colocando o barbante certinho aqui, em cima da linha branca, em cima da linha branca, em cima da linha branca, tá? E fechei aqui, ó, em cima de toda a linha. Depois eu estico esse barbante. O comprimento desse barbante é o que a gente chama de comprimento da circunferência, tá? Então a gente chama do barbante de comprimento da circunferência e a gente representa pela letra C, tá? É o comprimento da circunferência. E aqui, ó, essa distância em amarelo, passando aqui pelo centro, é o que nós chamamos de diâmetro. Se eu pego o comprimento da circunferência e divido pelo diâmetro dela, nós encontramos exatamente o que nós chamamos do número π. E aqui, não é, ó, nessa equaçãozinha, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos concluir que o comprimento da circunferência é igual ao quê? O diâmetro multiplicado pelo π. Não é porque, ó, isso aqui não é uma divisão, ó, o comprimento dividido pelo diâmetro. Então, se o diâmetro está aqui dividindo, eu passo ele para o outro lado da igualdade, fazendo o contrário de dividir, que é multiplicar, tá? Ele foi multiplicando o π que já estava lá. Só que a gente se lembra dessa informação aqui, né? Ó, o que é o diâmetro? Não é 2 vezes o raio? Então, no lugar do diâmetro aqui, eu posso escrever isso daqui, ó. O comprimento da circunferência é o quê? É 2 vezes o raio, que é o diâmetro, vezes o π. Certo? Então, organizando aqui, como é tudo multiplicação, né? 2 vezes raio vezes o π, então a multiplicação ela obedece à propriedade comutativa, né? Então eu posso escrever assim, ó, 2 vezes o π vezes o raio, que a gente chama de 2πr, certo? Então é assim que a gente calcula o comprimento da circunferência, se a gente conhecer o raio dela, tá? Então, se eu conheço o raio de uma circunferência, sei lá, um raio de 10 metros e tal, um raio de 20 metros, eu venho aqui, substituo por 10 ou por 20, e aí eu consigo calcular qual é o comprimento dela. O π eu já sei que é aproximadamente 3,14, né? E aí ficaria 2 vezes 3,14 vezes 10, no caso do raio ser 10. Beleza? Então, essa aí é a ideia, né, que a gente tem do comprimento de uma circunferência. Beleza, pessoal? Ótimo, legal. E aí, nós temos aqui, né, nós vamos definir o que é grau e o que é radiano, tá? Então, vamos retomar lá o que a gente viu lá na tela passada, né? Que o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr, 2 vezes o π vezes o raio, tá? Esse é o comprimento de uma circunferência. Legal. Como é que eu vou usar isso? Poxa, tá. Vamos primeiro definir radiano. Pessoal, imagine que eu pegue, tá? Pegue o barbante, né? Um pedacinho de barbante aqui, ó, e eu estenda ele aqui,
em cima do raio da minha circunferência. Então, vou estender um barbante aqui, tá? Ó, nesse pedaço aqui, todo, tá? Que é o raio da minha circunferência. E aí eu pego esse barbante e vou colocar ele aqui em cima da circunferência. Ele vai determinar um certo tamanho aqui, ó, né? Vamos supor que seja mais ou menos esse tamanho aqui. Isso aqui, pessoal, esse tamanho de um raio sobre a circunferência é o que a gente chama de 1 radiano, tá? A gente chama esse arco aqui, quer ver? Eu vou até tentar pintar ele aqui de uma outra cor, para ficar mais evidente, né, pra gente. Isso aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, que é o comprimento do raio sobre a circunferência, esse arco aqui, ó, tá? Esse arco, ele é o que nós chamamos de 1 radiano. E a gente escreve assim, ó, 1 rad. Beleza? Então, a gente acaba de definir o que é 1 radiano. Beleza? Ok. Aí, o que a gente faz, não é? A gente vai definir agora o que é 1 grau. Pessoal, 1 grau, o grau e radiano, eles medem a mesma coisa, né? Eles medem arcos, né? Esses ângulos aqui, ó, né? Se você observar, né? Se a gente fecha aqui assim, a gente tem, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, tá? Essa abertura dessa linha amarela até essa linha vermelha, né? Que a gente chama de ângulo, essa abertura aqui, esse arco aqui, ó, ele tem a medida de 1 radiano, beleza? Então, isso é 1 radiano. O que é o grau? O grau, pessoal, também serve para medir arco. O que a gente faz para achar o grau? A gente pegaria essa circunferência e a gente dividiria ela em 360 pedacinhos iguais. Então, eu viria aqui, ó, um pedacinho, outro, outro. Ó, tá vendo? Ó? Eu estou dividindo aqui a minha circunferência, tá? Ó. Se você quiser ter uma boa ideia disso, você pega o relógio de ponteiro aí da sua casa, tá? O relógio de ponteiro, pessoal, ele obedece exatamente essa lógica, tá? Cada minutinho aí, né, de um pontinho para o outro é o equivalente a 1 grau, tá? Então, ó, o arco que é 1 grau é a distância de um desses pontinhos até o outro, beleza? Então, essa é a definição. Quando eu vou dividindo tudo aqui, ó, e eu fecho a circunferência toda, eu consegui 360 pedacinhos, ó, arcos pequenininhos desses aqui que eu fui dividindo. Por isso que a gente diz que a volta completa numa circunferência tem 360 graus, beleza? Por isso que a volta completa tem os 360 graus. Agora, então, né? Então, o radiano a gente já sabe o que é. Graus a gente também já sabe o que é. Agora vamos ver como é que a gente faz para relacionar uma coisa com a outra. Certo? Vocês concordam o quê? Que uma volta completa na circunferência, ela dá exatamente 360 graus. Né? Isso é tranquilo, a volta completa. Né? Esse comprimento todo aqui, ó, ele equivale a 360 graus. Né, o arco, né, esse arco completo aqui. Agora vamos pensar o seguinte: se aqui, esse arco aqui, ó, ele é 1 radiano, né, ele é exatamente a medida de 1 radiano, e ele tem o mesmo comprimento do raio, eu poderia escrever essa expressão aqui, ó, 2π raio, assim. Porque aqui, ó, observa, aqui eu estou medindo o comprimento, né? Ah, professor, como assim? Eu estou medindo quantos metros de distância eu percorro aqui, tá? Quantos metros? E aqui eu já estou fazendo referência a quê, pessoal? Ó, o comprimento total da circunferência é igual a 2πr, né? Aí eu pego a medida do raio, né? Só que isso aqui é só uma questão de nomenclatura, né? Como eu sei que o raio tem o mesmo comprimento aqui desse arco, e esse arco é 1 radiano, como eles têm o mesmo valor, né, ó, o raio mede o mesmo que o radiano, né, em medida linear,
Então eu posso escrever assim, ó, 2π radiano. Só que quando eu escrevo assim, eu tenho a volta completa da circunferência. Nesse caso aqui, eu tenho em medida de arco. E nesse caso aqui eu tenho comprimento, né? Metro, centímetro, sei lá, quilômetro, tá? E aqui eu tenho em medida de arco, numa forma de medir o arco. Como isso daqui, pessoal, é o arco completo, né? Ó, porque eu peguei na forma do comprimento total da circunferência, qual é a conclusão que eu chego? Que 2π radianos é a mesma coisa que 360 graus, que é a volta completa, certo? Então, essa relação é uma relação básica da gente entender aqui, tá? Então, em radianos, 2π radianos é 360 graus. Observe que eu posso dividir aqui os dois lados por 2, não é? Ó? E aqui, se eu tenho 2π radianos, eu fico com 1π radiano só, né? Se eu dividir por 2. Como tudo que eu faço de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro, então 360 dividido por 2 vai dar 180 graus. Essa é uma relação fundamental, tá? Para a gente conseguir fazer transformação dessa unidade de medida, né? Imagina que você tem uma medida que ela está em graus e você precisa dela em radianos, tá? Ou o contrário, está em radianos e você precisa dela em graus. Então, você sabendo isso daqui, ó, que 1π radiano é igual a 180 graus, você consegue fazer qualquer transformação de unidade, beleza? Só um comentário aqui que eu fiz com vocês na sala e eu vou retomar aqui, tá? A ideia aqui, ó, de π radiano igual a 180 graus, π radiano não é a metade da circunferência, né? Ó? Porque se 2π radiano é ela inteira, metade é π radiano. Então, π radiano é meia volta aqui, ó, certo? Meia volta, ou seja, 180 graus. Isso significa o quê? Que essa medida aqui, ó, do raio, ela cabe uma vez. Aí eu venho aqui, ó, ela vai caber mais uma vez aqui. Tá? Vou tentar fazer mais ou menos igual, né? Porque tá no olhômetro, né? Ó. Ela vai caber mais uma vez aqui, tá? Então aí daria, ó, mais esse ângulo aqui pra gente, tá? Tá? E aí eu coloco ela mais uma vez aqui, tá? Mais uma vez eu vou colocar ela aqui, tá? E aí daria para nós aqui, ó, mais esse ângulo, ó, tá? Vamos imaginar. E ainda sobra um pedacinho aqui. Pessoal, qual é o valor do π? Não é aproximadamente 3,14? O que eu estou dizendo aqui? Que para eu achar os 180 graus, eu preciso de 3 vezes, ó, o radiano, só que eu preciso de um pouco mais que 3 vezes o radiano. Ó. Aqui, ó. Uma vez o radiano chegou até aqui. Mais um radiano, ó, que é esse arco aqui, ó, até aqui. Mais um radiano até aqui. E esse pedacinho é esse aproximadamente 0,14 aqui, ó, de um radiano, né? Aproximadamente, sei lá, 14%, né? De um radiano. Beleza? E aí a gente fecha essa primeira, essa ideia aí para a gente definir graus e radianos. Beleza? Vamos agora, pessoal, tentar fazer um exercício, tá? Vamos tentar fazer aí um exercício. O objetivo desse exercício é pegar essas informações que estão todas aqui em graus e passá-las para radianos. E para isso, pessoal, a gente costuma usar, né, regra de 3. Regrinha de 3 simples. Eu tenho duas informações, que é o quê? Né? Graus e radianos. Então, eu escrevo aqui, ó, graus e radianos, tá? E aí, qual é a relação fundamental que a gente acabou de descobrir na tela anterior? A gente sabe que 180 graus equivale a π radianos, não é isso? E 45 graus? 45 graus vai ser quantos π radianos? Tá vendo, pessoal? Que eu montei uma regrinha de 3, tá? E nessa regrinha de 3, né, como são grandezas diretamente proporcionais, né, e o que eu quero dizer com grandezas diretamente proporcionais? Eu quero dizer que se eu aumento graus, o radiano também aumenta, né, o radiano correspondente. Se eu diminuo o grau,
o radiano correspondente também diminui, tá? Então, essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Então, aí, em grandezas diretamente proporcionais, que são os graus e os radianos aqui, a gente, para resolver a regra de 3, a gente faz o quê? A gente multiplica em cruz. Então, eu sei que essa multiplicação, 180 vezes x, será igual a 45 vezes π, que é o 45π. Então, o x, que é o que a gente está procurando, ó, que é a medida em radiano, vai ser o quê? 45π dividido por 180. Dá para simplificar isso daqui? Dá. Afinal de contas, o 45 cabe o quê? 4 vezes no 180, né? Então, eu consigo simplificar isso daqui, pessoal, dividindo em cima e embaixo por 45, tá? E aí, quanto é que é o 45 πs, né? Vamos colocar assim, dividido por 45. Vai dar 1 π para cada um, tá? E quanto é 180 dividido por 45? Ou seja, quantas vezes o 45 cabe no 180? 4 vezes. Como a unidade está em radianos. Isso significa o quê? Que se eu quiser expressar 45 graus em radianos, a expressão é essa, ó, π sobre 4 radianos. Beleza? Esse é o equivalente. Vamos fazer mais o outro exemplo aqui. Vamos lá. De novo, ó, graus e radianos, tá? E aí vamos colocar aqui, ó, a relação fundamental, né? O que eu já sei, né? O que eu já sei, que a gente acabou de ver na tela anterior que é verdade, é que 180 graus equivale a π radianos. E aí eu quero saber o que, ó? O segundo exemplo aqui, ó. 30 graus vai equivaler a quantos radianos? E aí você faz a mesma coisa, ó. 180 vezes x, 180x. 30 vezes π, então vai ser igual a 30π. E aí vai ficar o quê? X é igual a 30π dividido pelo 180. Como aqui é tudo multiplicação em cima, né? Ó, 30 vezes π. E aqui embaixo eu tenho o número 180, né? Eu posso simplesmente simplificar por 10, né? Se eu divido 30 por 10, dá 3. Então, o zero some. Se eu divido o 180 por 10, fica 18. Esse zero some também. E aí o x, ele fica, né? O x fica igual a 3π sobre 18. Opa, ainda dá para simplificar aqui, né, pessoal? Ainda dá para simplificar. Eu consigo simplificar por 3, tá? X fica igual ao quê? Se a gente simplificar ali por 3, né? Vou colocar aqui, ó. Divido em cima e embaixo, né? Ó. Lembrando que simplificação de fração, a gente precisa achar o mesmo número, tá? Para dividir em cima e embaixo. Então, se eu divido 3πs, né? Por 3, vai dar 1π para cada um. Certo? Vou colocar aqui, né? Para manter o padrãozinho. Então, vai dar 1π para cada um. E o 18 dividido por 3 vai dar 6. Como eu estou descobrindo a medida em radianos, então, o que significa isso? Que 30 graus é x radianos, ou seja, 30 graus é π sobre 6 radianos. Beleza? Pessoal, o detalhe aqui, tá? Nessa simplificação que eu fiz anteriormente, eu já dividi pelo 45, enfim, porque eu já sei, né, que dá para dividir o mesmo número. Agora, é uma percepção que às vezes nem todo mundo tem, né, de achar esse número muito grande que já divide e já chega direto ao resultado. Você não precisa dividir por um número muito grande. O importante é que os números sejam iguais. Por exemplo, aqui eu poderia, ó, dividir por 3, tá? Dividir por 5 também dá. Só que qual é a diferença? Quando eu divido por números menores, eu vou ter que fazer mais vezes os passos, né, até eu chegar no meu resultado final. Tá? Mas o resultado vai ser exatamente o mesmo, beleza? E outra percepção aqui, que eu já comentei com vocês em sala de aula, e que permite a gente fazer as contas de uma maneira muito mais rápido, sem montar toda essa estrutura aqui, ó, é o que, pessoal? Olha só, você repara que eu queria saber quanto era 45 graus em radianos. Olha essa conta aqui, ó. 45π sobre 180. Π 180. Aqui eu queria saber quanto era 30 graus em radianos. Olha isso daqui, ó. Π sobre 180 e o 30 que eu quero saber na frente.
isso é uma regularidade, né, pessoal? Eu estou percebendo aqui uma coisa que sempre acontece. Então, ao invés de eu montar toda essa estrutura aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, ó, eu vou pegar. Eu quero saber quanto é que é 120 em radianos, então eu vou pegar o 120, vou acrescentar o π, ó. Quando eu queria o 30, eu não peguei o 30, acrescentei o π. Quando eu queria o 45, eu não peguei o 45 e acrescentei o π. Foi isso que eu fiz, não foi? Então aqui, ó, o 45, eu peguei o 45, acrescentei o π. O 30, eu peguei o 30, acrescentei o π. Então, 120, eu peguei o 120 e acrescentei o π. E o que mais que acontece? Ó, estão sempre dividindo pelo 180. Então, venho aqui, ó, e coloco dividido por 180. Ó, simplifico por 10, o zero some. Aí aqui vai ficar 12 e 18. Dá para simplificar por 6, dá para simplificar por 3, dá para simplificar por 2. Enfim, você escolhe, tá? Eu vou escolher o 6, tá? Ó, o 12 que ficou aqui, né? Se eu tenho 12π e vou dividir em 6 partes, então em cada parte vai ficar o quê? 2π. E aqui embaixo, o 18 que sobrou aqui, porque o zero eu já cancelei, né? O 18 por 6 vai dar 3. E essa medida está em radianos. Tá vendo? Ó? O 120 eu fiz de uma maneira muito mais curta do que toda essa estrutura. É óbvio que você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? Vamos fazer de novo aqui, ó, mais um exemplo. O 240, tá? 240 acrescenta o π e divide por 180. Simplificando por 10, ó, 240 por 10 vai dar 24, o zero some. 180 por 10 vai dar 18, o zero some. Dá para simplificar ainda? Dá para simplificar por, eu estou vendo aqui o 6. 24 dividido por 6 vai ficar 4π em cima, né? E aqui embaixo, ó, o 18 por 6 vai dar 3. Lembrando sempre que está em radianos. Então, 240 graus é 4π sobre 3 radianos. 120 graus é 2π sobre 3 radianos. Beleza? Tenta fazer o 100 aí. Pega uma folhinha e faz os 100 graus. Certo? Vamos aqui a outro exercíciozinho maroto. Aqui eu vou fazer exatamente o contrário, tá, pessoal? Aqui as medidas, observe que elas foram dadas para a gente em radianos e a gente vai transformar essas medidas em graus, tá? É um processo bem simples também, não tem uma grande dificuldade não. Eu só preciso me lembrar sempre, né? Essa informação ela é muito importante, ao contrário do que a gente fez no exercício que a gente acabou de fazer. Agora as informações elas são dadas para a gente em radianos e a gente vai passar essas informações para graus, beleza? E para isso a gente precisa se lembrar, né, da informação básica. E qual é a informação básica? A informação básica é aquela relação que a gente já viu aí, de que π radianos é a mesma coisa que 180 graus, tá? Então, essa informação aqui ela precisa ser lembrada por nós sempre, beleza? Por quê? Porque olha só, aqui eu tenho π sobre 2 radianos e eu quero transformar em graus. Ó, π sobre, ó, esse pedacinho aqui, ó, π radianos. Não é 180 graus, pessoal? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho 180 graus dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 180 graus dividido por 2. Quanto é que é 180 dividido por 2? 90 graus. Então, π sobre 2 radianos é 90 graus. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Π radianos. Ó, pega só essa partezinha aqui, ó, π radianos. O que eu tenho? 180, né? Ó. Então, aqui tem 3 vezes o π radiano. Então, eu tenho 3 vezes 180 também dividido por 2. Então, isso daqui, ó, é escrever assim, ó, 3 vezes 180 graus também dividido por 2, certo? E aí, quanto é que dá 3 vezes o 180? Vocês têm noção? Vai dar 540, né? Então, isso aqui fica 540 graus, né? Ó, dividido por 2, ou seja, 270 graus, tá? Viram como é facinho? Né? Facinho a gente passar de radianos para graus. Né? Aqui, ó, π radianos sobre 4. Nós fizemos essa transformação anteriormente, né? Só que a gente tinha pego essa medida em graus e passado para radianos. Agora a gente tem ela em radianos e vai passar para graus. Então, olha só, o π radianos é 180. Então, vou colocar aqui, ó, 180 graus
sobre 4, né? Está dividido por 4. Quanto é que é 180 dividido por 4? 45 graus, certo? E aqui, ó, o último aqui vai ser o quê? Ó, de novo, ó, π radianos, ó, circulo ele aqui para eu lembrar que ele vale 180. Então aqui eu tenho 2 vezes o 180 graus dividido por 3. Vou escrever isso. 2 vezes 180 graus dividido por 3. Ou seja, 2 vezes 180 não é 360, né? 2 vezes meia volta dividido por 3. Isso vai dar o quê? 120 graus. Tá vendo? Ó? Transformei todas essas medidas que inicialmente estavam em radianos. Agora nós sabemos qual é o correspondente delas em graus. Belezinha? Então, pessoal, aí agora a gente tem um probleminha aí para resolver, né? Olha só, vamos dar uma lida nele. Ó. Uma pessoa que dá 2,5 voltas numa pista circular de raio igual a 30 metros, terá andado quantos metros? Então ele quer saber que distância que uma pessoa, né, que vai dar uma volta, aliás, 2,5 voltas numa pista circular de raio 30 metros, quantos metros essa pessoa vai andar? Beleza? Então a gente precisa, vamos tentar aqui desenhar primeiro uma pista circular, vamos imaginar aqui, né, fazer um esforço, né, gigantesco para desenhar a pista circular. Aqui, ó. Imaginem que essa é uma pista circular e que o raio, né, ó, essa distância aqui, esse raio aqui tenha 30 metros, beleza? E aí a pessoa, que ela parta daqui, ó, né, ela vai dar 2,5 voltas em cima, né, sobre essa pista. Então é mais ou menos daqui. Ela sai daqui. Aí ela vem aqui, ó, em cima da pista, uma volta, ó, completou uma volta, depois ela vem aqui, ó, vai completar 2 voltas, completei 2 voltas, aí agora ela anda mais meia volta, e aí ela para aqui, certo? 2,5 voltas. Ela fazendo essas voltas aqui, né, sobre essa pista amarela aqui, ela vai ter andado uma certa quantidade de metros. E é essa a pergunta desse problema, tá? Então, o que a gente precisa pensar é, nós já sabemos que 2 voltas completas, né, que aliás uma volta completa, é o que nós chamamos de 2π radianos, né? Ó. Isso aqui é uma volta completa, que é o 360 graus, beleza? Isso aqui é uma volta. Ele vai mais uma volta, ó, 2π radianos, ou seja, 2 voltas, né? Isso aqui é uma volta completa. Aqui é uma volta completa, certo? E mais meia volta. Meia volta não é os 180 graus? Ou seja, π radianos, e essa aqui representa meia volta. Beleza? Para saber o total que essa pessoa terá andado, eu vou somar esses valores. 2π com 2π dá 4, com mais 1π aqui, ou seja, essa pessoa terá andado um arco, né, de 5π radianos. O que é o radiano, né, pessoal? O radiano ele não tem a mesma medida do raio? O radiano corresponde à mesma medida, né? Então, no lugar do radiano, como eu sei que ele tem a mesma medida do raio, eu posso colocar 30 metros. Por quê? Porque o meu objetivo é descobrir o quê? Ó? É descobrir quantos metros essa pessoa percorreu. Então, eu posso resolver o que o exercício me pede fazendo isso daqui. Ó. 5 vezes o π, que é aproximadamente 3,14, vezes o radiano, que como eu sei que tem a mesma medida do raio, 30 metros. E aí nós fazemos aqui, ó, 5 vezes o 30, né? Como a multiplicação ela é comutativa, eu posso fazer na ordem que eu quiser. 5 vezes 30 dá 150, então vai ficar 150 vezes 3,14, ou seja, 150 multiplicado por 3,14 dá exatamente 471 metros, tá? Então, uma pessoa que estiver numa pista como essa pista tiver um raio de 30 metros
e ela der 2 voltas e meia na pista, tá? Ela vai ter andado uma distância, tá, de 471 metros. Beleza? Ok. Vamos aqui ao próximo probleminha. Ó, ele é uma continuação do problema anterior, né? Ó. E se no caso do problema anterior a pessoa andasse 400 graus? Ó, ele agora não dá pra gente a informação em metros. Ele está dizendo aqui, ó, se a pessoa andar 400 graus, tá? Ó, essa é a informação. Quantos metros? Ó, ele continua querendo saber a distância ela teria percorrido. Então, se ao contrário de fazer aquilo naquela pista, né? Ela andar lá as 2 voltas e meia. Se ela tivesse andado 400 graus, quantos metros? Nós vimos no exercício anterior que para nós calcularmos a distância, nós precisamos o quê? Do nosso arco em radianos. Então, vamos começar fazendo isso. A gente vai transformar esse arco de 400 graus em radianos. Né? Então, 400 graus em radianos é só fazer o quê? 400, acrescento π, divido pelo 180, né? Isso aqui em radianos. Aqui é só simplificar. Por 10, o zero some. Aí aqui eu tenho 40 e 18, vai dar por 2, né? Acho que 2 é o suficiente. Então vai ficar 20 π, né? Que 40 dividido por 2, 40π que sobrou aqui em cima, dividido por 2 dá 20. Embaixo, o 18 que sobrou aqui por 2 vai dar 9. E radianos. Não dá mais para simplificar, essa é a expressão em radianos. Ah, eu quero saber quantos metros. Lembro de novo que o radiano vale a mesma medida do raio. E eu faço a conta aqui, ó. Isso aqui vai ficar o quê? 20 vezes o π, que é 3,14, vezes o radiano, que vale 30 metros. Tudo isso dividido por 9. Beleza? E aí a gente vai fazer aqui, ó, o 20 vezes o 30, né? É só fazer 2 vezes 3, 60. Como tem 2 zeros, 600. Então, isso aqui é o mesmo que 600 vezes o 3,14 dividido por 9. Quanto é 600 vezes 3,14, né? 600 vezes 3 é 1884 dividido por 9, tá? E esse número dividido por 9, nós encontramos o 209,3 metros. Beleza? Essa divisão aqui, pessoal, né? Pra gente, né? Só a título de revisãozinha, a gente pode fazer essa divisão aqui no canto assim, ó. Vamos aqui, ó 1884 por 9, né? Ó. O 1 não dá porque ele é pequeno. Eu vou pegar aqui, ó, o 18. O 9 cabe 2 vezes no 18, que dá 18 aqui, sobra 0. Eu desço o 8. Só que o 8 é menor do que o 9, então eu preciso ajudar ele aqui. Descer o 4. Só que como eu já desci o 8 aqui, para eu descer o 4 eu acrescento o 0. E aí eu desço o 4. O 9 cabe 9 vezes no 84. Porque 9 vezes 9 aqui, ó, dá 81. 84 tira 81 dá 3. Não tem mais o que descer, pessoal, você põe a vírgula, tá? Põe a vírgula aqui e aí você pode acrescentar o 0, né? O 9 cabe 3 vezes aqui, que vai dar 27. Sobra 3. Como eu já pus a vírgula, eu acrescento o 0, ó. Voltou a ser 30. Vai dar 3 vezes de novo, que vai voltar a ser 30, enfim. Dá uma dízima periódica aqui, né? Mas observa o mesmo valor. Tá ok? Pessoal, com isso a gente finaliza essa aula, beleza? Revejam essa aula quantas vezes for necessário para vocês guardarem bastante essas informações, tá? Tentem refazer os exercícios que vocês já fizeram no caderno, isso ajuda bastante, beleza? A vocês, enfim, guardarem mais essas informações aí na cabeça. Falou, pessoal!